Uma das profissões mais importantes atualmente é a profissão de engenheiro agrônomo. No passado, o engenheiro agrônomo não tinha o reconhecimento que tem hoje. A profissão, ao longo do tempo, foi crescendo, assim como a produtividade brasileira cresceu, assim como o agronegócio se tornou relevante não só na economia, mas na produção de alimentos, porque nós temos uma responsabilidade social, que é a responsabilidade de produzir alimento para aumentar a população mundial, que não para de aumentar e nem vai parar. E eu vou conversar aqui direto do Congresso da Aviação Agrícola do Brasil com o presidente da AEAGO, Associação dos Engenheiros Agrônomos de Goiás, o Fernando Barnabé. Como é que você está, Fernando? Divino Ronaldo, é sempre um prazer estar com você, estar com o Agro e Prosa e aproveitar a oportunidade de agradecer aqui o Senar, o Sindicato Rural, a FAEG, por essa oportunidade, por essa estrutura que trouxe para dentro dos nossos eventos. Estamos aqui no Congresso de Aviação Agrícola e Drones, é o maior congresso desse modelo, Congresso de Aviação Agrícola do mundo. Então, é uma satisfação dobrada estar nesse evento e estar com a Agro e Prosa, estar com você aqui, né, um amigo da profissão, um defensor do agro e um comunicador muito respeitado e ouvido. A sua audiência é muito admirável. Então, meu muito obrigado e pela oportunidade de nós voltar a estar junto aí para esse bate-papo. Fernando, quando você assumiu a AEAGO, eu lembro muito bem de conversar com você e você falou assim para mim: Divino, o meu papel aqui é unir os profissionais, é fazer com que o engenheiro agrônomo entenda a relevância do papel dele. Você tem conseguido esse objetivo? O divino é um desafio. Nós temos conseguido gradativamente, né? Nós temos aí passando aí dos 10 meses de gestão, 10 meses, aproximadamente 10 meses e 6 dias, e eu posso te falar assim que a nossa média é de quase 2 novos associados diariamente. É Agora, muito, é é um muito. desafio, né? É muito olhando a realidade das associações, não só de Goiás, mas do Brasil, Uhum. conversando com todos os colegas que sempre nós temos conversado, eles sempre têm elogiado que essa meta, essa margem, o que nós temos conseguido está sendo um número relevante. Mas nós temos aí mais de 15.000 engenheiros agrônomos no estado de Goiás. Nós temos tentado alcançá-los. Agora, sabemos da dificuldade, porque o setor ele é sazonal e os colegas, eles sempre estão longe de casa, estão trabalhando no campo, mas temos ferramentas, que é o próprio celular, é a mídia social que nós temos explorado, tem chegado a mensagem, né? Para você ter uma ideia, o nosso Instagram, no nosso congresso de agronomia, que foi o primeiro, por sinal, que nós fizemos na Agrocapital dentro de uma feira, que ele começou um congresso estadual, ele se tornou do Centro-Oeste, e por fim tivemos trabalho científico dos Estados Unidos, do Chile, da Argentina, do Japão. Então, assim, nós ficamos surpresos e nós batemos 335 mil visualizações em nosso Instagram. Então, a mensagem tem sido levada, os profissionais têm entendido isso, da importância da cooperação, da importância do associativismo, da importância do cooperativismo. É a luta, é um desafio, mas nós temos tentado e diariamente, diurnamente feito esse trabalho. Desses 15.000 profissionais que existem no estado de Goiás, vocês têm uma noção de quantos estão na ativa? Olha, se falam em torno de 30, 40%. Certo. Teria que fazer uma estratificação, uma pesquisa, Uhum. ir atrás, mas se fala que de 30 a 40% são de fato engenheiros agrônomos que estão com RT, que estão em dia com o seu conselho profissional, Uhum. que no nosso caso é o CREA, e os outros 30, 40% estão indiretamente, são empresários do agro, são proprietários de fazenda, de revenda, que também exerce agronomia e contrata engenheiros agrônomos de forma indireta. E talvez um dos últimos
análise que nós fizemos, lógico que é uma análise bem superficial, conversando, a gente faz um extrato Uhum. e vai conversando e chegando em aproximadamente 30 e poucos por cento não exerce atividade agronômica, ou são profissionais de outra área, em concurso, ou Uhum. exerce outra atividade, né? Ou até mesmo ele é um MEI em outra área. Aliás, uma coisa que você fez também foi buscar outros profissionais de outros estados, instituições de outros estados, para que pudesse haver essa intercooperação, né. Não sei se você me lembra que quando nós assumimos lá na Assembleia Legislativa, nós já apresentamos já um pré-plano de trabalho. E Sim, dali nós já lançamos o Fórum Brasil Central de Agronomia, isso. que era a união do Centro-Oeste, Associação de Goiás, DF, Mato Grosso Sul e Mato Grosso. Isso era em outubro, Uhum, né? Quando foi 30 de janeiro, nós já estávamos reunidos em Brasília, as 4 entidades, criamos o Fórum Brasil Central do Brasil, normatizamos, criamos esse espaço, tivemos a presença dos 4 CREAs, multas, tudo ligado ao sistema uhum. CONFEA-CREA dentro desse evento, e iniciou a partir dali o Fórum Brasil Central de Agronomia. Para você ter uma ideia, no dia seguinte, qual o primeiro ato do fórum? Primeiro foi escolher ali um líder, um representante. As 4 entidades entenderam que nesse primeiro momento seria nós, Goiás. E nós já assumimos esse compromisso no Centro-Oeste, que por sinal são mais de 50 mil engenheiros agrônomos. Criamos toda a estrutura de mídia. No dia seguinte, nós já estávamos no Congresso Nacional, visitando deputados, visitando senadores e colocando a agronomia à disposição do Congresso Nacional. Visitamos as federações da agricultura, visitamos a ProSoja, visitamos sindicatos, visitamos entidades de agricultura familiar, tudo. Estamos à disposição de vocês. A agronomia, que na década de 70 o Brasil era importador de alimento. Quando o governo Geisel procura uma pessoa para resolver esse problema e vem um jovem engenheiro agrônomo, Alisson Paulinelli, e existiu uma Embrapa, existia sim uma Embrapa no papel. Ele pega essa Embrapa, traz, profissionaliza. Onde nós estamos era cerrado, nem dado, ninguém queria isso. Vem a agronomia, vem a ciência e tecnologia e faz a virada da chave. Com 3 décadas, deixamos de ser importador de alimentos, passamos a ser exportador de alimentos e hoje estamos alimentando 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, graças à agronomia, à ciência, à tecnologia e graças ao produtor rural. Aquele sim, o produtor rural está lá no campo, dia a dia, sol a sol, enfrentando risco, sem seguro, tudo por conta dele, um crédito difícil e ele está lá enfrentando. E junto com a ciência, tecnologia e agronomia. E conseguimos fazer essa revolução no mundo. Você me fez lembrar de uma entrevista minha com o Alisson Paulinelli, e ele falou exatamente essa frase aí, só que ele complementou, ele falou assim: "O cerrado ninguém queria, nem dado e nem herdado". Então, as pessoas refugavam a terra, aquilo era despesa, era peso ter aquela terra aí, e a gente conseguiu, nós que conhecemos um sudoeste goiano, por exemplo, tão pujante quanto é, e nós conhecemos lá atrás, né, eu sou de Rio Verde, e eu vi aquela terra ser transformada e se tornar os não vou nem dizer celeiro, mas o supermercado, né, do mundo, como se tornou, e o crescimento da profissão. Qual é o maior desafio que você entende hoje que a engenharia agronômica tem? O principal desafio nosso é a questão da sazonalidade. Certo. Então, quando o agro vai bem, a profissão acompanha. Quando vem um período de baixa das commodities, como nós estamos vivendo agora, a profissão sente. Então, é um desafio. E o nosso estudante, é o que nós também fizemos dentro da associação, que foi a recriação, que nós já tínhamos criado esse projeto lá atrás como conselheiro da entidade, que é a Associação Jovem, a IAGO Jovem, e nós já temos essa preocupação de já formar pessoas com esse espírito
de cooperação, espírito de associativismo, de cooperativismo na base, dentro da universidade. Mas por que isso? Eu vou sair daqui e montar uma associação? Eu, como jovem, eu vou montar uma cooperativa? Não, não necessariamente. Vamos para a sua região. Acredito que uns 6 produtores com dificuldade de estocar o arroz reuniram. Falou, gente, para um só é difícil. Vamos fazer uma cooperação? Vamos montar aqui um galpão para que nós colocamos o nosso arroz? Hoje é comigo. Então, não dispensa comentário o poder que é o associativismo, o cooperativismo dentro do setor agropecuário. Nós poderíamos citar Itambé, Aurora, Coama, várias Copercitros, várias, e agora as cooperativas de crédito. Mas o jovem estudante, a Iago Jovem, ela vem para preparar essa juventude, esses novos líderes, para que eles apliquem isso na prática. Ele forma, ele é um engenheiro agrônomo, ele vai para uma região, ele vai atender 10 produtores. Vamos comprar o adubo junto? Vamos comprar os insumos junto? Vai comprar mais barato. Vamos vender a produção? Vamos vender junto. Vai vender melhor, vai ter poder, tanto de compra e venda. Esse espírito profissional tem que carregar com ele. Isso vem junto com o empreendedorismo. Isso é uma preocupação muito grande nossa dentro da associação. Informar principalmente esses jovens estudantes que serão nossos próximos líderes e de forma empreendedora, isso vai refletir sim nas ações deles lá no campo, nas empresas que eles vão montar, nos postos de liderança que eles também vão ocupar. Mas a universidade tem feito esse papel? Porque muitas vezes o jovem sai da universidade, ele sai cru, ele sai sem tanta informação técnica, ele sai sem tanta prática, muitas vezes a prática ele vai conseguir numa empresa depois, e empreendedorismo é uma coisa que o brasileiro parece que tem meio que pavor. Isso em qualquer curso, em qualquer área. Não se ensina o brasileiro a ser empreendedor, não se ensina o brasileiro a tratar com o dinheiro. Então são coisas que a universidade precisaria de cumprir esse papel. Dentro da agronomia, a universidade, a academia tem conseguido fazer isso? As universidades que nós temos conversado têm nos preocupado a evasão escolar. Hum. É um tema. Diante disso, a Associação dos Agrônomos foi para dentro de uma feira em Goiânia, a Agrocapital, levou o primeiro congresso de agronomia dentro de uma feira. Os congressos são feitos entre 4 paredes. O que nós propôs? Vamos levar para dentro de uma feira, que é onde está o agro, para que nós conviva, e as universidades aderiram. Tivemos aí o apoio de mais de 30 universidades. Um comitê científico, mais de 55 pesquisadores, passando pela Embrapa, passando pelo Instituto do Arroz do Rio Grande do Sul. Todas as universidades de agronomia de Goiás esteve com a gente. Ocupou lá seu espaço, levou estudante. E eles perceberam que é uma saída. A universidade aproximar dos eventos, do agro, e lá os alunos interagir, porque ali é o ambiente dele fazer network, dele conversar, dele ver o avanço, dele ver ciência e tecnologia, dele carregar um cartão, um contato. Para você ter uma ideia, esse é o segundo evento congresso que a Água está participando na promoção junto, ao qual eu aproveito, agradeço ao Congresso de Aviação, a presidente Ohana, ao Gabriel Colle, a Marília, em nome dela, de toda a organização e colaboradores, a oportunidade da EAGO estar aqui dentro. Nós trouxemos 25 estudantes de diversas escolas de agronomia de Goiânia, por causa da distância, deslocamento, né? Nós não convidou as que estão mais distantes, porque o aluno está em plena aula, ele está em plena atividade. Então, algumas escolas falaram: nós estamos em período já de trabalho, prova nós não conseguimos liberar. Mas todos eu pedi para mandar 3 alunos, 4 alunos, 2 alunos. Fizemos aí. Toda a parte do evento dos crachá, da recepção, do credenciamento foi feito pela Iago Jovem.
Então, olha que oportunidade para esses estudantes estarem ali, né. E quando nós tivemos a reunião do preparamento, nós falamos para eles: "Vocês vão tratar todas as pessoas iguais e da melhor maneira, do mais humilde ao mais alto. Embora ali no credenciamento vocês não tenham ideia as pessoas que vocês vão ter o contato". Hoje mesmo já me chamaram ali, falou: "Presidente, tivemos contato com pessoas do Japão, da Alemanha, da Itália, da França". Por quê? Porque é um evento mundial, a aviação é riquíssima. Então, você vê no estudante a alegria, a oportunidade, o horizonte que ele vê à frente dele dentro de um evento desse. Aviação agrícola é agronomia. Toda empresa de aviação agrícola tem que ter um RT engenheiro agrônomo. É Aliás, empregabilidade, você é oportunidade. você tocou num ponto que eu queria chegar, que era exatamente isso. A universidade tem preparado esse engenheiro agrônomo recém-formado em relação à importância dele dentro da aviação agrícola, porque a aviação agrícola está avançando não apenas nas aeronaves tripuladas, mas nas aeronaves não tripuladas. Agora nós tem aqui o Paica, aqui na feira, tem os drones, desde um drone menor até um drone maior que tem no mercado. Eh, Tem aeronaves das mais variadas, aeronaves tripuladas, estrangeiras, nacionais. O engenheiro agrônomo, quando ele sai da universidade, ele tem a proporção do que é a aviação agrícola, a importância dela na produção de alimentos, a importância dela no combate às doenças, às pragas, no aumento da produtividade. Ele consegue entender isso? A universidade ela ainda é muito acadêmica, então ela prepara muito o aluno para a academia. Ela falha em vários pontos. Ela norteia, ela dá um norte para o aluno, ela fala os tópicos, mas tem preocupado, os professores têm preocupado com isso, né. Quando eu tenho conversado com eles, eles têm mostrado essa preocupação. Agora, o estudante, o aluno, ele tem que entender que a vida profissional dele não é quando ele termina a universidade, é quando ele chega na universidade. O dia que ele entra dentro da universidade, inicia a vida profissional dele. Ele já tem que ver nas áreas que ele tem interesse, ele já tem que qualificar, ele tem que ir em cursos, mini cursos, congressos dentro daquela área, se qualificar, porque quando ele formar, ele já é um profissional. Ele não pode ir para a fila do desempregado. Ele já tem que formar com oportunidades à vista. Ele tem que entender que quando ele chega na universidade, inicia, desde o primeiro período, o primeiro ano, inicia a vida dele profissional. Talvez falte essa disciplina, introdução ao mercado de trabalho, introdução ao empreendedorismo, introdução ao primeiro emprego. Talvez seria a primeira disciplina junto com a introdução à agronomia. Eu daria essa sugestão para as universidades. Sabe o que eu acho que falta às vezes no engenheiro agrônomo? Se ver como um médico, se ver como um doutor de plantas. Porque na realidade, o que o engenheiro agrônomo é isso, ele é um doutor de plantas. Ele tem que prescrever alguma coisa que pode ser remédio ou pode ser veneno para a planta, assim como o médico prescreve para um ser humano. A partir do momento que o engenheiro agrônomo tiver a noção da importância, da relevância dele na produção de alimentos, com certeza ele vai ser o mais valorizado possível. Então, acho que, às vezes, muita gente eu até te falei isso, porque às vezes é muito comum a gente ouvir que tem gente que faz agronomia só para ganhar o kit agrônomo, né, que é a caminhonete, o celular, né, um par de botina e vai trabalhar. E não é bem assim que funciona, né, existem muitos, agrônomos na pesquisa, né, aliás, o papel do engenheiro agrônomo na pesquisa é fundamental, né. O engenheiro agrônomo dentro da aviação agrícola, como você disse, as empresas precisam de ter um engenheiro agrônomo, é altamente relevante, é muito importante. Então o que precisa de se ver é o leque de oportunidades que a profissão traz para esse profissional, não é? Exatamente. É uma profissão que é engenharia, é engenhar, é criar. É uma ciência, ciência agronômica, ela Isso, embarca várias áreas, né? Nós isso. temos engenheiro agrônomo desde lá do solo, desde a área das máquinas, mecanização,
da mecanização da aviação agrícola, passando pelos drones que estão chegando, numa entomologia aos insetos. Então, assim, numa zootecnia, na produção, de proteína animal, engenheiros agrônomos nas indústrias, nas agroindústrias, né, que hoje move o Brasil. Então, assim, existe ele como gestores, como administradores, como proprietários de terra também, que fazem agronomia para gerir melhor a sua Fazer a atividade, sucessão familiar, né, que é para extremamente importante. exatamente, para fazer a sucessão familiar. Então, assim, é uma ciência que está presente em várias etapas. Então, é um leque de oportunidades que o estudante, que o profissional tem. Mas ele tem que ficar atento com o que você falou. Ter a visão igual médico, de se especializar, de se qualificar, de ser referência naquela área, de entender e resolver problemas. O profissional tem que entender. É passado para ele problemas. E ele tem que resolver. Ele tem que ser um resolvedor. Não, eu resolvo. Eu resolvo esse problema da sua produtividade, eu resolvo essa questão sua econômica, vamos equalizar os créditos, vamos fazer a projeção, o planejamento. Por que plantar só essa ou essa cultura? Nós não podemos vir com uma terceira, com uma quarta cultura, como alternativa para driblar o mercado? Vamos redear, vamos segurar um preço, vamos travar. Então, já é um profissional da área de economia e Isso, administração. exatamente. Então, sim, ele tem que ser referência e bom naquilo que ele propõe. Fernando, eu acredito que você está sendo um precursor de trazer a agronomia mais próximo da aviação agrícola dentro desse congresso. Quando a gente chega aqui, eu acho que a cabeça abre, né? Quando você vê um congresso dessa envergadura, com essa relevância, conforme você disse, com pessoas de vários países, expositores de vários países. Ontem nós chegamos no hotel, a turma que estava lá no restaurante, na entrada do restaurante, todo mundo falando inglês. Todo mundo falando inglês, todo mundo de fora. Então você vê a importância que o Brasil tem dentro desse aspecto da aviação agrícola. Como é que você acha que vai ficar essa relação daqui para frente? Passou o congresso, você acha que a agronomia ela vai conseguir estreitar ainda mais essa relação com o SINDAG? Porque, conforme eu disse, eu acredito que você está desbravando, você está abrindo um caminho até para que outras associações possam vir também e estar juntas em outros congressos, né? Nos próximos congressos. Divino, a EAGO, Associação dos Agrônomos de Goiás, está fazendo a sua parte. Nós já criamos, dentro desse evento, a Comissão de Aviação Agrícola, onde profissionais de engenheiros agrônomos que estão nessas empresas venham para essa comissão. A nossa tabela de honorários da agronomia, feita pela Associação dos Agrônomos, que está à disposição de Goiás e também do Brasil, que está sendo usado fora de Goiás. Tivemos agora uma reunião, já soltamos isso em primeira mão, que a partir de agora nossa tabela vai entrar aviação agrícola, hora de aplicação, drones, vai entrar hidroponia, enfim, a parte de georreferenciamento, enfim, nós temos que acompanhar as modernidades. Nós, dos engenheiros agrônomos de Goiás, estamos aproveitando essa oportunidade que foi nos dada de estar no Congresso de Aviação Agrícola aqui em Goianápolis, pertinho de Goiânia. Para nós foi um presente. É o maior evento de aviação agrícola do mundo. Ó, o Brasil tem a segunda maior frota de aviões agrícolas do mundo. Primeiro é os Estados Unidos. Mas em área aplicada, em efetividade de uso desses aviões, o Brasil é o maior do mundo. Exatamente. Então, para nós, foi um presente. Eu tenho agradecido para eles, a presidente Ohana, ao Gabriel Colli, que é engenheiro agrônomo e já está associado com nós na Associação dos Engenheiros Agrônomos, Aqui de Goiás? aqui de Que Goiás. mal parabéns ao Gabriel, Divino rapaz. Ronaldo também está Sou associado. associado, é sócio nosso. Sim. Né? Então, nós temos que convidar todas as pessoas desse agro, da agronomia, para que nós unimos. Nós
recente, falando com a ProSoja, nós temos falado com a FAE, com todas essas forças, da importância de nós criarmos um fórum do agro, das entidades do agro, um fórum que, por exemplo, vamos reunir a cada 3 meses, porque nós precisamos concentrar nossas pautas. Todos nós tem ações, um vai numa ação, outro vai, mas nós temos que unir todas essas entidades e ter um alinhamento no nosso discurso, um alinhamento das nossas ações. Por que, que o Congresso de Aviação está sendo um sucesso aqui? Porque todos nós estamos aqui dentro, Exato. de mão dada. Você saiu lá do sudoeste, veio para cá. Nós pegamos a entidade nossa da agronomia, pôs aqui dentro. Estamos ajudando no credenciamento. Nós estamos aí com o nosso stand, com mais de 10 colaboradores lá dentro, desde pessoas que produzem o mel, desde o drone, pessoas que produzem doce. Então, enfim, toda essa cadeia produtiva, o CEBIL, o IF, estão lá dentro com nós, a ciência e a tecnologia. Então, essa junção, essa união de forças, nós precisamos cada dia mais estarmos unidos no mesmo propósito, um propósito do bem. Esse agro, ele é um patrimônio nacional, ele é cortejado pelo mundo inteiro. Então nós temos que valorizar o que é nosso. Nós somos o supermercado do mundo, a fazenda do mundo. Vamos pegar essa matéria-prima nossa, vamos industrializar ela. Vamos parar de vender a commodity. E nós temos condição para isso. E nós estamos fazendo isso. Olha o frango, nós já estamos vendendo os nuggets para o mundo inteiro. Então, isso vem da terra, vem da soja, vem do milho. Vamos industrializar a nossa matéria-prima. Aviação, a precisão de aplicação, a precisão de jogar a semente na hora certa. O que seria do arroz que chega na nossa casa se não fosse aviação agrícola? Hoje o arroz, a agulhinha, ele é plantado sobre água, trator não entra. É a aviação agrícola que faz tudo aquilo. Então, nós temos que conscientizar nossos técnicos dessa importância, conscientizar nossos produtores, conscientizar o nosso povo dessa força do que nós somos para o mundo. E ter ações concretas, unidas, que seja um fórum de 3, 4 meses, que a gente faça uma reunião, ou 2 vezes no ano, mas que nossas ações sejam juntas. Vai ter o Congresso de Aviação, vamos estar todos lá? Um exemplo, está ocorrendo aqui essa união nossa. E isso a gente sabe que traz fruto. É um presente para nós do estado de Goiás, nós de Goiânia, aqui do Goianápolis, ter um evento desse porte, desse tamanho e ter o mundo inteiro aqui dentro. Fernando, para a gente finalizar, ontem aconteceu um fórum para se analisar a aviação agrícola nos próximos 10 anos. Como é que seria a aviação agrícola lá em 2036, 2037? E um dos pontos que foi colocado assim com muita ênfase é a importância da comunicação. Como é que vocês têm tratado a comunicação dentro da AIAGRO? Primeiro, agradecer vocês da mídia pelo espaço que sempre vocês têm nos aberto. Toda vez que nós manda uma mensagem à mídia, pega, joga nas mídias escritas, no ar, em entrevista, abre esse espaço. Primeiramente, agradecer vocês. E nós temos aproveitado isso dentro das nossas limitações através de e-mail passando informação, através dos newsletters que publicamos, através de Instagram, do WhatsApp. Então, sim, são muitas ferramentas de mídia e os próprios colegas engenheiros agrônomos escrevendo matérias relacionadas a temas que eles dominam, tanto para os colegas como para a sociedade. E nós temos feito isso através dessas mídias sociais e juntamente com vocês da mídia que têm feito isso por nós. Meu amigo, estou honrado em conversar com você, te agradeço imensamente por tirar esse tempo tão precioso, você que está fazendo aí fazendo esse networking tão grande,
muito importante para a profissão. Parabéns pelo trabalho, pela união que você tem trazido a esses profissionais, pela importância que você tem mostrado para o engenheiro agrônomo daquilo que ele é, daquilo que ele faz para a nossa produção de alimentos. Parabéns à EAGRO. E que a gente possa, cada dia mais, ver esse profissional sendo valorizado, porque o engenheiro agrônomo realmente, ele é o doutor de plantas que faz com que a gente possa aumentar essa produção sem ter que desmatar, sem ter que abrir novas áreas. Muito obrigado, viu? Olha, nós agradecemos Divino Agro e Prosa, agradecemos ao sistema Senar, FAEG, pela oportunidade, por essa carreta que tem vindo nos eventos e é belíssimo aqui, a gente consegue fazer 4 eventos, palestras simultâneas, ainda tem podcast, então assim, muito obrigado a todos os sindicatos rurais que compõem todo esse sistema Senar e FAEG, e vamos seguir com Deus, que Deus ilumine nós, as famílias, os produtor rural, e viva o agro brasileiro. Viva o agro brasileiro. Vamos terminar com essa frase? Viva o agro brasileiro. O Fernando Barnabé deixou muito bem claro a importância de você, engenheiro agrônomo, entender cada vez mais o que essa profissão representa. Então, para você que é engenheiro agrônomo, se não se associou ainda à EAGRO, gente, é uma taxa simbólica. Associe, porque é muito importante essa união. E ele deixou bem claro, essa cooperação. São todos juntos é que vão fazer com que a profissão se torne cada vez mais relevante. E se você não teve a oportunidade de estar aqui no Congresso da Aviação Agrícola esse ano, então que ano que vem você vá ao Congresso. Eu não sei onde vai ser, eu não sei se será em Goiás, se será em outro estado, porque o congresso é itinerante, mas esteja, porque você vai abrir a sua cabeça, você vai ver um mundo que talvez você nem imagine que exista. Gostou da nossa prosa? Se gostou, deixe um gostei, deixe comentários, compartilhe com muita gente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.